Muito bem, então, aula de número 11 de concreto armado 2, né? E nós estamos falando sobre pilares. Na última aula a gente teve aí um exemplo de dimensionamento de pilares não esbeltos e nós vamos continuar nessa mesma linha, tá? Vendo mais um exemplo de dimensionamento de pilar não esbelto, tá? Na nossa próxima aula da semana que vem, a gente vai ver exemplo de cálculo de pilares esbeltos, tá bom? Lembrando que pilares tem a faixa, né, de lambda de menos de 40, mais de 40, entre 40 e 80 para cima, né? Vamos ver aqui mais um exemplo desses pilares não esbeltos, tá? Então, o exemplo é o seguinte: nós temos aqui uma caixa d'água, ela está apoiada em um pilar único, como a gente vê nessa figura aqui, tá? O peso da caixa d'água é de 5 toneladas força, e a capacidade da caixa, né, é de 50 metros cúbicos, certo? A seção do pilar, ela tem 30 por 30, ou seja, é um pilar de seção quadrada, né? Assim como a gente vê nesta imagem aqui, ó, tá? Bom, o aço utilizado no pilar é o CA50. E o concreto tem um FCK de 180 quilograma-força por centímetro quadrado, tá? A altura do pilar é de 2,30 metros, tá? Então, nós vamos verificar, esse aqui é o desafio nesse exercício, se a gente pode utilizar aquela fórmula de uso geral de pilares não esbeltos, tá? Ou seja, os pilares mais com uma seção maior, né? Lembrando que quando o lambda dá menos de 40, é esse tipo de pilar não esbelto. Ou seja, quanto menor o lambda, né, maior a seção do pilar. Então, entre 40 e 80 é a faixa que nós consideramos como sendo os pilares esbeltos, ou seja, os pilares mais fininhos, né? E para cima de 80 são pilares muito, muito finos demais, né? Com seção muito pequena. Então, seria o ideal a gente, dependendo da situação, considerar os pilares esbeltos. Mas aqui nós temos um pilar não esbelto. Não esbelto. É claro que, dependendo da necessidade, a gente tem que usar um pilar não esbelto, tá? Tudo depende do cálculo que a gente vai fazer ali, né? Então, é o caso desse aqui, tá? Então, nós vamos verificar o uso da fórmula. Então, aqui nós temos a caixa d'água aqui em cima, né? Que está a caixa d'água. Nós temos aqui uma viga, que está aqui, a viguinha, né? Tá suportando ali a nossa caixa d'água. Nós temos aqui o pilar de 30 por 30, está aqui embaixo, né? A altura do pilar de 2,30 metros, e aqui nós estamos vendo a seção transversal. Nesse desenho aqui de cima, nós estamos vendo o corte AA, que é esse corte aqui, ó. Né? Esse corte aqui, tá? Então, a partir desse corte, a gente vê aqui, ó, tem a viga que está aqui, né? Essa viguinha aqui que está segurando a caixa d'água. E nós temos aqui a seção do pilar, que está bem aqui, ó, no meio, né? Essa seção do pilar está aqui embaixo, ó, certo? Nós temos aqui o eixo XX e o eixo YY. Os dois têm 30 centímetros, tá? Então, vamos ver o que nós temos que fazer aqui. Bom, para isso, pessoal, como nós temos ali tanto o XX quanto o YY, nós temos a mesma distância ali, né? A mesma cota de 30 centímetros, então tanto faz eu fazer o momento de inércia em XX ou em YY, vai dar a mesma coisa, né? Então, para eu achar aqui o momento de inércia, né, como a gente tem uma seção quadrada aqui no caso, né? Então, e o meu centro de gravidade é bem no meio, né? Então, basta eu utilizar a equação B vezes H ao cubo dividido por 12. Simples assim, né?
Então, como eu tenho 30 na base e 30 na altura, é só eu repetir o valor aqui e elevar ao cubo, dividir por 12. Pronto, meu momento de inércia dá 67.500 centímetros a quarta, tanto em XX quanto em YY, tá? Tranquilinho assim. A equação do lambda, ela é esta equação aqui, né? Onde eu tenho o LFL dividido por I, que é o meu raio de giração, né? Ou seja, o meu LFL, ele compreende o K vezes o L, onde o K depende do tipo de pilar que eu tenho, né? Então, o que está faltando a gente calcular aqui? O meu momento de inércia, né? O momento de inércia, ele é dado por essa equaçãozinha aqui de momento de inércia, não, raio de giração, né? O raio de giração, né, que é a tendência ao giro, ali, o ângulo de giro, a gente vai ver na aula que vem um pouquinho isso aqui, do meu pilar, ele é dado pela equação, raiz do momento de inércia dividido pela área da seção. Então, o momento de inércia eu já encontrei aqui, ó, certo? Eu aplico ele aqui na fórmula e eu também aplico a minha área de seção, que é 30 por 30 centímetros, né? Ou seja, o meu raio de giração deu 8,6 centímetros, tá? Então, já temos esses valores aí, certo? Então, agora, ó, veja só, importante aqui, ó, em cima, né? Como o pilar não é impedido por contraventamento, ou por outra razão qualquer, né, de flambar, estamos no tipo 2. Lembra qual que é o tipo 2? Coloquei aqui embaixo. Ó. O tipo 1, quando ele é apoiado nas duas extremidades, né? O segundo é quando ele não tem apoio na extremidade de cima, ele não é impedido contra contraventamento, né? Ou seja, ele tem possibilidade de flambar a partir de qualquer esforço, né? Que incida a partir da perpendicular do pilar, né? Então, eu estou nesse caso número 2, no segundo caso. O terceiro, por exemplo, né, quando eu tenho engastes nas duas extremidades, né? Então, não é o caso. Então, eu estou no caso na situação número 2, na segunda situação. Essa segunda situação, ela me diz que o meu K, ele vale 2. Está aqui, ó. Tá? Então, basta agora eu encontrar aqui, né, o meu lambda para eu poder identificar se ele é ou não, se eu posso ou não utilizar a equação principal, que é essa daqui, ó, né? A equação principal, onde eu encontro o ρ, aqui, ó, lembra? Onde eu utilizo lá o gama N, o gama F, o tal C, o tal CD, né? O tal SD, os esforços ali, né? Então, vamos fazer essas seguintes análises aqui. Ó. A fórmula do lambda, que é para eu identificar se o meu pilar ele é esbelto ou não, né? Ele é aquela que a gente viu ali atrás. LFL dividido pelo raio de giração, o I, o Izinho, né? Ou seja, o LFL ele é dado por K vezes L. Quanto que é o L do nosso pilar? Lá no início do exercício ele deu, né? Aqui, ó. O L é a altura, ou seja, o comprimento, né, do pilar. Deixa eu ver se ele diz ali em cima. Aqui, ó. A altura do pilar, né? 230 centímetros. Tá? Então, voltando aqui, ó. 230 centímetros vezes o K. Quanto que eu encontrei o K aqui, ó? Meu K vale 2, né? Só um momentinho. Será que travou para vocês aí? Ah, não, agora foi, né? Então, o meu K vale 2, certo? E o meu raio de giração, eu achei ali atrás, que vale 8,6. Tá? Então, 2 vezes 230
vezes 8,6. Então, o meu lambda, ele é igual a 53, tá? Então, veja só. Se o meu lambda vale 53, certo? Ele é um pilar esbelto, certo? Ou seja, se ele é um pilar esbelto, e ele é um pilar esbelto porque o meu lambda é maior do que 40, né? Ele está entre 40 e 80, então isso significa que eu não posso utilizar esta equação principal diretamente para eu dimensionar o meu pilar. E por que que eu não posso utilizar essa equação para dimensionar o meu pilar? Isso você vai conseguir ver só na aula que vem, tá? Mas adiantando alguma coisa, nós temos então excentricidades, tá? E vocês já viram excentricidades, né? Tem vídeos nossos aqui falando sobre excentricidade. Então você já pode ir adiantando aí, né? O seu estudo a partir assistindo o vídeo sobre excentricidade, aí, tá? Que são aquela aula que a gente teve sobre efeitos de segunda ordem, né? Então, conclusão. Não podemos utilizar a equação principal. Estudaremos esses tipos de pilares em aulas posteriores. Na próxima aula a gente vai ver, né? Muito bem. Então, acabou aqui esse exercício. Não era essa a pergunta lá? Podemos ou não podemos usar a equação principal? Não podemos. Pronto. Certo? Mas, como a aula não poderia ser só isso, então eu coloquei um outro exemplo de cálculo aqui para a gente treinar o nosso conhecimento sobre pilares não esbeltos, tá? Dimensionar um pilar com carga vertical N de 85 toneladas força. Está aqui, ó. 85 toneladas força. E seção do pilar de 30 por 30. Então, está aqui, ó. Seção do pilar de 30 por 30, né? Centímetros. O FCK do concreto é de 180 kg-força por centímetro quadrado, certo? O aço é o CA50B e o nosso lambda vai ser menor do que 40, tá? Ou seja, é um pilar não esbelto. Então, nós vamos pular essa parte para achar o lambda, porque nós já vimos ali atrás como é que faz, no exercício anterior, né? Então, vamos direto aqui pro que interessa, tá? Então, começando aqui pelo cálculo do meu gama N, tá? Porque eu vou precisar desse cálculo lá na frente, né? Da minha equação principal. E como é que eu faço para calcular o gama N? Está aqui, ó. Né? É igual a 1 mais 6 dividido por B. Ou seja, o gama N é 1 mais 6 dividido por B. E quanto que é o B aqui, né? Olha aqui, ó, o B vale 30. Tanto o B quanto o H aqui vale 30, né? Certo? Então eu já coloco direto ali. Ou seja, o meu gama N deu 1,2, tá? Então, confere porque ele deu maior do que 1,1, tá? Agora, vamos passar para as tensões, né? Os nossos taus. É tal, né? Acho que é. Aqui é o nome da letra? Acho que é isso. Ou seja, as tensões, né? Primeiro, a tensão no concreto, tá? Para a gente achar a tensão no concreto, a gente utiliza essa equação aqui, ó. N dividido por B vezes H, tá? Ou seja, o nosso N é 85, né? Aqui, ó, que ele deu 85 tonelada força. Ou seja, se é tonelada, 85 mil. Tá aqui, ó, 85 mil. Dividido por 30 vezes 30. Porque eu vou achar quilograma força por centímetro quadrado. Por isso que eu estou usando ali em quilogramas, né? E em centímetros na minha equação. Então, fazendo o cálculo aqui, a minha tensão no concreto é igual a 94,44 kgf por centímetro quadrado. Tá? Agora, a tensão de projeto. Tensão de projeto, 0,85 vezes FCK dividido por 1,4. Ou seja, 0,85, o nosso FCK de 180, que o exercício já deu aqui, né? Ó, 180 kgf por centímetro quadrado, dividido por
dividido por 1,4. Então, a minha tensão de projeto ela é igual a 109 kgfm por centímetro quadrado. Beleza? Então, achei as minhas duas tensões principais aqui. Só que eu tenho também uma tensão de projeto no aço. Essa tensão de projeto no aço, eu encontro ela a partir de tabela, tá? Que é essa tabela aqui, ó. Beleza? Então, como é que eu faço para encontrar aqui? Primeiro, o exercício nos disse lá, o exercício nos disse lá que o meu aço aqui, ó, é o CA50B. Se é o CA50B, então eu já elimino todas as outras possibilidades aqui, ó, certo? Eu já vou direto aqui, ó, no CA50B. Beleza? Então ele vai ter que estar nessa linha aqui. Então, o que eu quero ali? Tensão de escoamento mínimo com valor característico, tensão de cálculo FYD, aderência com o concreto? Não, nada disso que eu quero. Eu quero a minha tensão para a qual ocorre deformação de 0,2%, ou seja, a minha tensão SD em quilograma-força por centímetro quadrado. Ou seja, eu corro aqui para baixo e corro aqui, ó, e encontrei o meu valor de 3.500 quilograma-força por centímetro quadrado. Beleza? Muito bem. Agora, eu posso utilizar a minha equação principal com esse ρ, né? O ρ é igual gama N vezes gama F vezes tensão do concreto vezes a tensão de projeto dividido pela tensão do aço pela tensão de projeto, né? Então, lembrando de tudo que eu tenho lá atrás, eu coloquei aqui no cantinho para não esquecer de nenhum valor. Então, o meu gama N, eu tinha calculado lá atrás, deu 1,2. O meu gama F, 1,4, tá? A tensão no concreto, 94, e a tensão de projeto aqui, 109. Dividido pela minha tensão no aço, que eu achei na tabela, menos a tensão de projeto, ou seja, eu achei um ρ de 0,01464. Ou seja, eu tenho 1,4%, né, de armadura, tá? Ou seja, eu tenho aqui, ó, para a área de aço, para a gente achar a área de aço, né, que eu comentei com vocês um dia, que é AS de steel, né, o S de steel, é aço em inglês. Então, eu tenho o ρ vezes o meu AC, tá? O que isso significa? Que a área do concreto vale 600 centímetros, ou seja, é o 30 vezes 30, né? Não sei se está certo isso aqui, não. Depois eu confiro ali, tá? Acho que não. Mas tudo bem. Vamos considerar a equação que está aqui embaixo. Tá? Então, AS é igual a ρ vezes AC. O meu AC eu encontrei aqui atrás, né? Que é o valor de ρ, melhor, o valor do ρ eu encontrei aqui atrás, né? Que é esse valor aqui que nós acabamos de encontrar. E o meu AC, que é a área da seção do pilar, que é 30 vezes 30. Ou seja, a área de aço aqui, ele equivale a 13,17 centímetros quadrados. Ou seja, a área de aço seria essa porcentagem de 1,464, né, vezes a seção inteira, para eu achar exatamente a área, né, do aço que faz parte desse pilar de 30 por 30. Tá? Então, partindo agora para evoluindo na nossa linha de pensamento aqui, como o ρ vale 1,464, né, ele é maior que o ρ mínimo que a norma prevê, tá? De armadura mínima, que é de 0%. 0,8% seria
um valor mínimo para armaduras de pilares não esbeltos, tá? Portanto, nós não precisamos fazer a verificação de norma porque o valor deu menor, tá? Ou melhor, o valor do nosso Rho deu maior do que a armadura mínima. Se ele tivesse dado menor do que a armadura mínima, a gente tinha que fazer a verificação para a gente poder ver o qual dos valores, né? A gente utilizaria o maior sempre, né? Qual dos valores que a gente utilizaria, tá? Mas como ele já deu o maior, então não precisa fazer isso. Portanto, podemos utilizar as tabelas para verificar a minha área de aço. Então, vamos para a tabela. Olha só. A minha área de aço não deu 13,17 centímetros quadrados? Então, agora, eu olho na minha tabela aqui, né? Aqui nessa parte aqui, ó, a área das seções das barras AS em centímetros quadrados. E eu vejo, né, nessa minha tabela, quantas barras que eu posso utilizar. Lembrando que eu tenho que ser assim, o mais coerente possível, porque eu posso, por exemplo, como é que eu vou fazer um pilar com uma barra? Não dá, né? Como é que eu vou fazer um pilar com uma barra bem no meio, né? Não dá. Como é que eu vou fazer um pilar com 2 barras só, né? Então, eu particularmente já procuro sempre começar já de 4 barras para frente, porque é o mais convencional, né? Aí que a gente tem, principalmente em pilar, né? Então, eu já vou aqui, ó, observar que o 13,17 eu tenho que achar um valor ali que seja igual ou maior do que esse valor de área de aço. Então, se eu pegar o 4 aqui, por exemplo, ó, eu vou correndo aqui, ó, achei, opa, 12,6, 20, já pulo para o 20 centímetros quadrados, beleza? Eu estou com esse na mão já. Só que se eu for aqui, ó, para 5 barras, né, eu tenho aqui, por exemplo, ó, um valor bem menor, de 15,75, tá? Então, eu vou fazendo essa jogada aí, tá? Só que, veja bem, eu tenho 5 barras de 15,75 com um φ de 20, né? Então, eu preferi pegar aqui, ó, 8 barras, tá? De 16 milímetros e eu achei um φ de 16, tá? O que isso significa? Significa que agora eu posso encontrar nessa outra tabelinha aqui, ó, porque eu achei aqui ó, o diâmetro dela com φ de 16 milímetros, tá? Uma bitola de mercado aproximada com isso daqui. Então, eu tenho 16 milímetros. Então, eu fui aqui na tabela, no diâmetro nominal em milímetros, e corri aqui para baixo até achar o 16 aqui, ó. Certo? Depois que eu achei o 16, agora eu vou no valor aproximado em polegadas aqui, ó, que tem uma equivalência com o 16. Ou seja, são barras de 5/8 de polegada, tá? Para esse meu pilar. Ou seja, eu vou ter 8 barras nesse pilar de 5/8 de polegada. Certo? Muito bem. Terminamos, né? Não. O que está faltando? Nós fizemos a armadura longitudinal. Faltou o quê? A armadura transversal, né? Então, para eu calcular a armadura transversal, muito mais simples ainda. Porque, olha, como eu tenho 5/8 aqui, ó, eu calculo já pela tabelinha. Calculo não, eu só comparo na minha tabelinha aqui os estribos, né? Então, aqui, ó, com o φ em L de 5/8, eu encontro o φ em E, ou seja, dos estribos, né, de 1/4 de polegada, com um espaçamento de 20 centímetros, um estribo do outro. Pronto. Se eu quiser em milímetros, também tem em milímetros aqui, ó. Né? 6,3 milímetros com 20 centímetros, né? Ou com um φ de 16 milímetros. Tá? Ou seja, no final das contas, como é que vai ficar meu pilar?
Aqui a seção do meu pilar, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu tenho um pilar de 30 por 30, onde eu vou colocar 8 barras com φ de 5/8 na minha armadura longitudinal AS, tá? Tudo isso aqui, ó, que são essas barrinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barrinhas, tá? 8 barras de 5/8 em todo o comprimento do meu pilar. E eu tenho o meu φe, que é dos estribos, né? Com barras de 1/4 de polegada com 20 centímetros. Então, aqui, ó, seria a representação dos meus estribos aqui, ó. Vou rabiscar tudo para dar para enxergar aí, tá? Certo? Muito bem. Encerramos o nosso exercício dessa forma.